que você aí do outro lado esteja bem e que você cada dia mais se encaminhe para os caminhos do Senhor, porque Ele é a causa de não sermos consumidos e o seu amor é infinito em nossas vidas. Pessoal, eu quero agradecer a todos que se inscreveram e a você que não se inscreveu ainda no meu canal. Se este canal e esses vídeos têm alguma afinidade com você, vai lá, se inscreve, compartilha com seu colega e vamos aí fazer o crescimento e a divulgação desse canal, tá bom? Meu nome é Núbia Lira e eu vou aqui partilhar com vocês hoje a respeito de empreendedor de sucesso, como eu vejo o empreendedor cristão de sucesso e onde eu me espelho e tenho a minha base, que é na palavra do Senhor, e ela está aqui e eu vou passar a ler. Vou ler em Mateus 17, do 24 em diante. Fala, Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam tributo. E disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse-lhe ele, sim. E entrando em casa, Jesus antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? É dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. E disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás estáter. Toma-o e dai por mim e por ti. Que coisa maravilhosa, pessoal, esta palavra, porém algumas atitudes aqui nós vamos aprender do que devemos e não fazer aqui dentro dessa passagem, de acordo com a nossa vontade de empreender e em tudo em nossa vida, porque tudo na nossa vida, pessoal, é empreendedorismo. Eu empreendo no meu ministério, eu empreendo no meu trabalho, eu empreendo na minha família, eu empreendo nos meus sentimentos, em tudo a gente tem que estar investindo, empreendendo para dar certo. No nosso caso aqui, vamos falar de empreendedorismo financeiro mesmo, que vai junto aqui, nós não podemos separar uma coisa de outra. E eu vou aqui dizer que toda crise tem solução. Gerou-se uma crise ali naquela situação, porque Pedro fez algo e esse algo nós não devemos fazer. E eu vou dizer aqui o que primeiro eu coloquei, que foi não se precipitar. Pedro foi ali precipitado. Quando aqueles homens disseram, teu mestre paga dracmas, ele falou, sim, paga. Quando Pedro entrou, Jesus já foi logo dizendo, Pedro, senta aqui, Pedro. O que te parece, Pedro? De quem deve pagar, eu vou dizer com as minhas palavras para que se torne mais fácil até para mim o meu entendimento. O que te parece, Pedro? O filho da casa, ele tem que pagar a hospedagem? Ou é os que chegam, Pedro? É os estrangeiros, Pedro? E Pedro disse, é claro que são os de fora, os que estão dentro de casa não precisam pagar. Então, Pedro, Jesus é filho, como é que ele ia pagar? Como é que você disse que ia pagar? Então aqui chegamos no nosso primeiro tópico. Não se precipite. Pedro tomou uma decisão ali precipitada, dizer do que não conhecia. Pedro não sabia se Jesus pagava ou não, então ficasse calado, entrasse e fosse perguntar para Jesus. Mas sem a menor paciência, antecipadamente, sem conhecimento de causa, ele já disse, paga. Então aqui nós paramos e vamos agora trazer para a nossa vida. Você tem se precipitado? Você tem dito coisas precipitadamente das quais depois se arrependa? Você não deve se antecipar em dizer ou fazer sem conhecer a verdadeira causa. Isso de forma negativa ou pode ser positiva? Por exemplo, você pode dizer, eu não vou ao banco porque eu sei que eu não vou conseguir empréstimo. Eu não vou investir no meu casamento porque eu sei que já não vai mais funcionar. Você está se precipitando, você está se antecipando sem conhecimento. Você pare 2 minutos, conte até 10, analise a situação para poder depois falar alguma coisa. Não seja precipitado, não tome decisões das quais depois se arrependa. Se você está pensando em abrir alguma coisa, montar um pequeno negócio ou grande negócio, que seja, pare, pense, medite, não se antecipe, não se precipite, porque isso vai gerar um transtorno. Como aqui gerou-se, se Jesus não está ali com Pedro, o que ele ia fazer agora para ter dinheiro? Se ele disse que paga. Então gerou-se ali uma crise. E agora? Jesus, para resolver essa crise, disse a Pedro, Pedro, já que você disse o que não devia, já que você se precipitou, estou dizendo, não está escrito dessa maneira, mas eu estou aqui fazendo meu entendimento, a minha interpretação. Já que você se precipitou, já que você se antecipou, agora nós temos que resolver, não há mais o que fazer. Na verdade, Pedro não mentiu quando ele disse que ele pagava. Ele, na verdade, nem sabia se pagava ou não. Ele simplesmente disse,
como nós fazemos tantas vezes. Simplesmente fazemos, simplesmente falamos sem parar, sem meditar. E aí, muitas vezes, perdemos grandes coisas, perdemos financeiramente grandes chances financeiras, perdemos grandes negócios, perdemos, às vezes, nossa família, perdemos tantas coisas, porque nos antecipamos em falar o que não conhecemos ou não paramos para meditar naquilo que já está à nossa volta, mas que nós temos que dizer com sabedoria. Então, que nós tenhamos cuidado em todas as situações, e nesse caso aqui, como empreender, que nós não nos antecipemos em falar ou fazer sem ter certeza do que estamos fazendo, tá bom? Porém, tinha se instalado uma crise, e Jesus disse, agora vamos resolver, Pedro. Já que fez, agora não tem mais como voltar atrás. Vamos honrar o que você falou. Eu vou honrar a sua palavra, Pedro. Você disse que eu pago, eu pago. Então vamos fazer o seguinte, vai ao mar. O primeiro anzol, o primeiro peixe que pegar no anzol, você puxa, abre e tira uma moedinha que tem dentro da boca dele e paga. Por mim e por você. Pedro foi, a Bíblia não fala aqui outra coisa além disso, que foi pago aquele tributo. Então assim, Pedro não questionou Jesus de nada. Pedro era um homem experiente no mar. Pedro era uma pessoa que vivia da pesca, era o comércio naquele período, naquela época. Mas Pedro não perguntou nada para Jesus. Como é que é, Jesus? Que coisa? Peixe? Moeda? Como assim, Jesus? Buscar uma moeda dentro da boca de um peixe para pagar a dívida? Jesus, com a sua onisciência, sabia que tinha um peixinho engasgado lá com a moeda. Como acontece hoje no nosso mundo, né? Na nossa vida. Nós sabemos aí, passa nos jornais, as tartaruguinhas engasgadas com plástico, com copo descartável, canudinho, no mar os peixes morrendo, engasgados com coisas que não eram para serem colocadas. E colocaram ali no mar, certamente, tinha uma moedinha que caiu, o peixinho pegou e estava engasgado. E Jesus sabia. E levou exatamente o peixinho naquele anzol que Pedro estava segurando, e Pedro ali pôde fazer o que Jesus mandou. E por que Pedro foi? Aqui eu entro no meu segundo tópico, que é ouvir a pessoa certa. Ter convicção de com quem você está falando. Em todos os vídeos eu vou falar isso, porque falar as coisas para pessoas erradas, pedir conselhos de pessoas erradas, contar seus projetos para pessoas erradas, tem levado muita gente a se perder pelo caminho, a se perder na vida financeira, profissional, sentimental, espiritual principalmente, ouvindo qualquer coisa, seguindo qualquer vento de doutrina. Então é necessário ouvir, ter conhecimento, saber com quem está contando, o que está falando. Pedro tinha certeza. Ele foi, simplesmente, simples assim. Não questionou Jesus. Ele era um homem experiente, ele sabia que peixe não engolia moeda. Mas ele tinha certeza de quem estava lhe ordenando era alguém digno de ser ouvido, alguém digno de ser seguido o seu conselho. Tá bom? Assim, então, que você possa, em primeiro lugar, não se precipitar, e em segundo, ouvir a pessoa certa, prestar atenção em que conselhos estão te dando, com quem você está falando e a quem você está ouvindo, tá bom? Outro tópico aqui que eu coloquei foi sobre a estratégia. Nós vemos aqui que Jesus não disse, Pedro, agora você vai no comércio fazer alguma coisa para poder resolver o problema que você gerou. Pedro, agora você vai fazer tendas, por exemplo, que era comércio da época, para poder pagar aquela dívida. Não. Jesus usou o que Pedro sabia fazer. E aqui eu deixo a minha terceira dica para você. Deus pode usar para resolver esse momento de crise, essa crise que se gerou, o que você já sabe fazer. Toda crise tem uma saída. Jesus usou a boca de um peixe para dar uma saída àquela situação. Também pode fazer na sua vida. E não precisa Jesus usar. Se ele quiser, ele usa. Uma forma extraordinária, uma forma surpreendente, que vai assim contagiar com os olhos coisas que você nunca fez passar a fazer. Porém, Deus também pode usar para tirar você dessa crise o que você já sabe fazer. Não fique pensando em coisas externas, em outras coisas. Ele vai usar você no que ele sabe, como ele usou Pedro. Se você sabe fazer paninho de crochê, ele vai ajudar, ele vai orientar você com esses panos a sair dessa crise. Se você sabe fazer bolo, se você sabe fazer ou qualquer outra coisa, vender churrasco, fazer faxina, enfim, dentro da sua especialidade, Deus pode usar para tirar você dessa crise. Basta que você busque nele e esteja ligado com ele, ouvindo ele, que é a pessoa certa, e pedindo a direção para ele te enviar
as pessoas que vão te ajudar nessa nova caminhada. E aqui, para encerrar, o último tópico que eu coloquei é ser fiel a Deus no primeiro peixe. Pedro, ele disse, pega primeiro para mim, depois você paga o seu. Primeiro, paga o meu e o teu. Não foi o teu e o meu. Então, quando você sair dessa crise, quando Deus colocar na sua mão a moedinha dentro do peixe, dentro daquele peixe, quando você tirar daquele peixe a moeda, quando você tirar de dentro da sua mente a ideia, quando você começar a trabalhar naquilo que o Senhor vai te dar como estratégia, você não se esqueça que o primeiro peixe é dele. Que o primeiro peixe é para ele, não é para você. E aqui nós podemos também trazer como peixe a sua vida. Você é o primeiro peixe, porque ele disse para Pedro em outra passagem, eu te farei pescador de homens. Então, o primeiro peixe é você. Primeiro Deus, primeiro a casa do Senhor, primeiro as coisas de Deus. Primeiro peixe é você. E Deus disse que o primeiro peixe, primeira moeda era para pagar para ele, não era para Pedro. Então que você possa, sendo esse peixe, que Pedro seria o pescador, que você possa ser o primeiro para Jesus, que você possa dedicar para ele, que você possa fazer para ele primeiro, para que depois você faça para você, pela sua empresa, pela sua casa, pela sua família. Mas primeiro é para Jesus. Primeiro é Deus na sua vida antes de qualquer coisa. Fique com essa palavra e você possa seguir confiante que Deus é o que nos tira de qualquer que seja a crise profissional, sentimental, espiritual. Confie no Senhor, espere nele e o mais, com certeza, ele fará, tá bom? Um grande beijo, fique com a paz do Senhor.